Fala pessoal, tranquilidade, beleza pura, vamos fazer uma revisão sobre o que? Multiplicação aí, multiplicação. A multiplicação do que, pessoal? De números o que? Decimais. Show de bola, beleza. Vamos lá, como que a gente vai fazer essa multiplicação de números decimais, pessoal? Simples demais. Então, simples demais, o que a gente vai dizer como exemplo aqui, né? Como que a gente vai fazer 1,2 vezes 4, professor? Lá na adição, subtração, a gente tinha que fazer o quê? Quando precisava igualar a quantidade de casas, né, a gente acrescentava um zero, deixava vírgula embaixo de vírgula, né, os números nas suas devidas classes, né, dezena embaixo de dezena, décimo embaixo de décimo, unidade embaixo de unidade, e assim sucessivamente, vírgula embaixo de vírgula. Aqui não precisa igualar a quantidade de casas, não precisa deixar vírgula embaixo de vírgula, a gente precisa saber o quê? Multiplicar. Então, a primeira ideia é fazer o quê? Esquecer da vírgula. Esquecendo da vírgula, vamos fazer a multiplicação como a gente conhece. Opa, então 4 vezes 2 aí vai dar 8, e 4 vezes 1, 4. Pessoal, resposta 48. Matei. Não, pá, respira aí. Que o segredo, a cerejinha do bolo, que era o quê? Quantidade de casas decimais que eu tenho na multiplicação, é a mesma que eu vou ter que ter na resposta, no meu resultado. Então, quantas casas decimais eu tenho? Decimais, pessoal, é a casa à direita da vírgula, né? Eu tenho quantas casas aqui? Uma. Quanto que eu tenho que ter na resposta? Uma. Opa, acho que eu peguei. Vou mais um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, pessoal, a 1,63 vezes 2,2. Ah, pessoal, como que eu vou fazer isso aqui? Meu Deus, calma, esquece da vírgula, vamos multiplicar, como vocês sabem. Então, 2 vezes 3 aí vai dar 6, 2 vezes 12 vai subir 1, 2 vezes 1, 2 com 3, não esqueça de pular aqui, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12, sobe 1 de novo, 2 vezes 1, 2 com 3. Show de bola, pessoal. O que vamos fazer? Somar. É isso aí, somar. 6, 8, 5, 3. Opa, professor, mas e agora, né? O que nós temos que fazer aí? Contar a quantidade de casas decimais. Vamos contar duas aqui, mais uma aqui. São 3 casas, então tem que ter 3 na resposta. Só isso, só isso. Vamos lá, mais. Pegar um exemplo aqui que eu tenha do 22,4 vezes 0,3. Só alinhando os números aqui, tá vendo? Os números embaixo de número, mas não precisa alinhar vírgula não, tá bom? Vamos aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos pagar de novo. Por que assim, alinhar? Porque eu falo assim, vezes depois 0,4. Pode ficar assim também, sem problema nenhum. Só que aí, às vezes, vocês alinhando, ficando mais bonitinho, o erro, a chance de erro, é menor. Então, vamos lá, vezes 0,7. Vamos colocar aqui, 0,7. Perfeito. Então, vamos lá, multiplicando, não esquece da vírgula, 7 vezes 4, 28, vamos subir 2, Sobe 2 aqui, tranquilo, e 7 vezes 2, 14, com 2, 16, vai subir 1, 14 com 1, 15. Professor, acabou, professor. Só isso? É só isso que precisa fazer, pessoal. Mas o zero precisa multiplicar? O zero não precisa multiplicar. Agora a gente tem que contar a quantidade de casas. Tem uma aqui com uma aqui, duas casas. Quanto tem que ter na resposta? Duas somente. Mais um, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui agora 4,72 vezes... Vamos lá com zero de novo, 0,5. Beleza, como que nós vamos fazer isso? Exatamente, vamos lá, 5 vezes 2, 10, 35, 36, 4 vezes 5, 20, 23. Professor, tem que fazer com zero? Não precisa fazer com zero. E o que nós temos que fazer? Contar, a quantidade de casas. Então, 4,72, vezes pontos 0,5, vai dar isso aqui, não, duas aqui, com uma aqui, 3. Isso aqui a gente tem que entender, pessoal, ó, que coisa linda, 2,360 é igual a 2,36 também, tá bom? Isso, multiplicação, multiplicação. Ai, professor, como que eu vou fazer 1,2 vezes 1,2?
Esquecer de quem? Exatamente a vírgula. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. Quantas casas? Uma aqui, duas. Então tem que ter quantas respostas? Duas. Tranquilidade, tá vendo? É simples. O pessoal, e agora? Agora eu não sei o que eu faço. Se eu fazer 0,5 vezes 0,5, pá, 5 vezes 5, 25. Professor, preciso fazer com zero? Não. Quantas casas? Uma, duas. Vamos contar? Uma, duas. Só acrescentar o zero aqui, ó. Olha que facilidade. Então, vamos lá, né? Vamos pensar agora na divisão, certo? Então, divisão de decimais. É difícil? Não é nada difícil, muito simples. O segredo está no quê? Vamos colocar aqui o segredinho aqui, ó. Segredo. O segredo é o quê? Igualar. Vamos escrever aqui, igualar as casas, bom, mais bonito, a quantidade de casas decimais. Mas como assim? Vamos lá, com calma, respirem. Então, exemplo. Vamos lá, pegar 1 e dividir por 0,5. Pessoal, se a gente entender, quantas vezes cabe o 0,5 dentro de 1? São 2 vezes. Perfeito. Mas assim, eu estou no raciocínio. E para mim fazer continha, vamos fazer algoritmo 1 dividido por quem? Por 0,5. O segredo não é igualar a quantidade de casas? Sim. Então, vamos igualar a quantidade de casas. Quantas casas tem aqui? Uma. Quantos tem que ter lá do outro lado? Um. Então, eu posso colocar vírgula e zero. Ô, professor, e é só isso e isso. Agora, como a gente tem a mesma quantidade de casas decimal, a gente pode agora simplesmente fazer o quê? Esquecê-la. Por que, professor, está esquecendo a vírgula? Tadinha dela. Lembra lá, matematicamente, né, quando a gente aprendeu a multiplicar, né, vamos pegar aqui um número com vírgula e eu multiplicar por potência de 10, que a gente já aprendeu, multiplicar por um número de potência de 10 é a quantidade de zeros, é a quantidade de casas que vai para a direita, porque o número está ficando maior, um zero vai andar uma vez, então vai ficar aqui a vírgula, né, então resposta aqui 23,5. Mas se eu quisesse ainda eliminar a vírgula, eu poderia multiplicar ainda por 10, né, que viraria 235. A ideia de sumir a vírgula que eu estou fazendo o quê? Observe aqui para vocês, ó, 1 dividido por 0,5, certo? Quando eu igualo a quantidade de casas e multiplico por 10 aqui e por 10 aqui, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 5. Então, eu não alterei a resposta, né? É uma estratégia de a gente conseguir fazer, né, a divisão aí de maneira muito tranquila. Perfeito, né? Então, vamos lá, pá. Fiz aqui só um minutinho. Isso. Vamos nessa. Então, deixa eu apagar aqui. Opa. Vamos lá. Seguindo aí o nosso raciocínio. Perfeito, né? Então, professor, o que a gente vai fazer? Né? O zero à esquerda não tem valor. E quantas vezes tem que multiplicar o 5 para chegar próximo de 10? 2 vezes. Que dá 10, que dá 0. Pessoal, então significa que cabe 2 vezes exatamente isso. Pegar 1 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 10 dividido por 5. Prova real, pessoal, o que vocês vão fazer? Esse carinha vezes esse carinha tem que ser igual a esse carinha aqui. Show de bola, é só isso? É só isso. Então, professor, se eu pegasse 1 dividido por 0,5, né, que é o que eu tenho, se eu fazer 2 vezes 0,5, tem que dar 1? Sim, é 2 vezes 0,5, mas não sei, lógico que você sabe multiplicar, ó, 0,5 vezes 2, 2 vezes 5, 10, quantas casas tem, né? Precisa multiplicar o zero? Não. Uma casa, 1. É exatamente o que deu aqui. Esse vezes esse tem que ser igual a esse carinha. Vamos fazer mais um exemplo, né? Pra gente ficar bem expert aqui. Vamos pegar 200, pessoal, e dividir por 0,4. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer aqui que eu não sei o que tem que fazer? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, primeira coisa, colocar no algoritmo.
A outra coisa é o segredo. Então, o segredo estar aqui, ó, o segredo aqui é igualar a quantidade de casas. Se eu tenho uma aqui, eu preciso ter o quê? Uma aqui, então, vírgula, zero. Professor, agora pode esquecer da vírgula? Pode esquecer da vírgula. Esquecendo da vírgula, beleza. Esquecendo da vírgula, zero à esquerda não vai ter valor nenhum pra gente. E vamos lá, pegar o 20. 4 vezes quanto mais próximo? 5, que dá 20, que vai dar 0. Né? Opa, abaixa 0, acrescenta 0. Tem outro 0 para baixar. 0, acrescenta 0. Professor, então 200 dividido por 0,4 dá 500? Sim. Beleza. Quer tirar a prova real? Esse vezes esse tem que ser igual a quanto? A esse número aqui. Vamos lá? 500 vezes quanto? 4. 4 vezes 5, 20. Quantos zeros? 2. E é exatamente o que a gente tinha aqui. Professor, também, né, a ideia é que, mas a gente não está dividindo 200 por 0,4? Vamos pegar aqui, ó, 500, pegar o 500 vezes 0,4. Vamos lá, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20. Professor, mas tem uma casa. Quantos tem que ter na resposta? Uma casa. Vamos dizer isso aqui, uma casa. Que é exatamente o que? 200, foi exatamente o que foi dado. Então, não tem segredo a divisão, né, como a multiplicação. Simplesmente, nós temos que saber o que? Executar elas. Mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Quanto será que é 400 dividido por 0,5, professor? Eu não sei fazer isso. Eu acho que sabe. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Isso. A primeira coisa é igualar a quantidade de casas. Vamos colocar aqui no algoritmo que 400 dividido por 0,5. Quantas casas decimais? Uma, que tem que ter uma, então vou acrescentar um zero. O professor está a mesma quantidade agora. Pode esquecer dela? Pode, então vamos apagar ela aqui, vamos apagar ela aqui. Né? Vamos apagar ela aqui, bonitinho. E como a gente vai fazer divisão agora? Normal, vamos pegar quem? O 40? Quantas vezes? 8. Vai dar 40. Aqui vai dar 0. Opa, mas tem um 0 aqui, professor. Não pode esquecer de abaixar. 0, acrescentar 0. Ou tem outro 0. 0, acrescenta 0. Pessoal, então significa que 5 vezes 800 tem que dar 4.000? Vamos fazer o teste? Então lá, 800 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Quantos zeros? 2 zeros. 4.000, o professor estava aqui mesmo. O professor, mas ele estava fazendo 400 dividido por 0,5. Calma. Então, podemos dizer que 400 dividido por 0,5 dá 800. Então, significa que 800 vezes 0,5 tem que dar 400. Vamos ver se dá mesmo? Então, lá. 5 vezes 8, 40. Esqueci 2 zeros, volta 2 zeros. Quantas casas decimal tem que ter? 1. Vamos lá, então. 1. O professor vai ter 400 mesmo. É isso aí, pessoal, né? Não é difícil. Tem que ter calma, tá bom? O último, saideira. Então, lá. 640 dividido por 0,2. Professor, ai meu Deus, e agora? Mas, professor, se tiver 2 casas, não tem importância, pessoal. Então, vamos pegar aqui com 2 casas, só para vocês verem que também aqui não tem segredo. Vamos pegar aqui 100 dividido por 0,25. Como que eu vou fazer isso, né? Posso pensar quantas vezes 0,25 cabe dentro de 100? Aí fica mais difícil pensar. Entendi. Vamos lá com calma, então. Primeira coisa é fazer o quê? Igualar a quantidade de casas. Então, vamos aqui colocar no algoritmo que 100 dividido por 0,25. Quantas casas decimais? 2. Quanto tem que ter lá? Só acrescentar 2 zeros. Acrescentou, pagou vírgula e vamos fazer divisão como a gente sabe. Isso. Vamos pegar o quê? O 10? Não, vamos pegar o 100. Quantas vezes tem que multiplicar 25? Professor, não sei, mas tem que fazer continho no cantinho, pessoal. A gente não precisa saber nada de cabeça. A gente tem que usar a matemática ao nosso favor, tá bom? 4 vezes, que dá 100. 1 menos o 8 vai dar 0. Baixou 0, acrescenta 0. Baixou 0, acrescenta 0. Professor, dá 400? Eita!
Vamos fazer prova real? Se eu fazer 400 vezes 25 tem que ser igual a esse carinha aqui, né? Esse vezes esse tem que ser igual a esse, né? O quociente vezes o divisor tem que ser igual, né, ao dividendo aí. Beleza, então vamos lá. Professor, mas posso fazer aqui, pessoal, só 25 vezes 4? Pode, ou se não quiser também não tem importância. Então vamos lá aqui, posso fazer 5 vezes 4, né? 4 vezes 5, 20, vai subir 2, né? 4 vezes 2, belezinha? Sobe 2, 4 vezes 8 com 10, certo? E vou acrescentar quantos zeros? Tome cuidado, 2 zeros, 2 zeros. Foi a mesma resposta que a gente obteve ali, né? 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, exatamente aquilo. Professor, não entendi o que você fez. Vamos lá, pessoal, devagarzinho, para vocês entenderem. Eu simplesmente esqueci aqui desses 2 zeros e fiz a multiplicação de 25 vezes 4, tá bom? Que deu 20, sobem 2, 8, 10. Mas eu esqueci quantos zeros? 2 zeros, então vou ter que acrescentar 2 zeros aqui. Perfeito? Ou vocês podem fazer desta maneira. 400 vezes 25, 5 vezes 0, 0, 0, 20. 2 vezes 0, 0, vezes 0, 0, vezes 4, 8. 0, 0, 0, 10. Tá aí a mesma resposta. Professor, mas não era 100 dividido por 0,25 que deu 800, né? Opa, deu 400, quer dizer? Então significa o que? Se eu fazer 800 deu de cima, 400 vezes 0,25 tem que dar 100, sim, vamos lá. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, 2 vezes 0, 0, vezes 0, vezes 4, 8. Precisa fazer com 0? Não, 0, 0, 0, 10. Quantas casas? 2. 2 casas. Quanto que deu aqui? 100. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aí.